Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É uma alegria para todos nós que fazemos a Educa estarmos reiniciando aqui a nossa Escola de Educação Parental num novo formato, sempre com o objetivo de entregar o que nós temos de melhor para você, para a família. E a nossa primeira aula vai ser um tema muito interessante, porque talvez faça referência a uma coisa que é humana, que nós temos, mas que quando acontece a gente não gosta. Errar. Quem gosta de errar? Mas a gente quer tratar aqui desse tema sem caráter acusatório, sem trazer a culpa como algo que faz parte disso, porque afinal de contas, seria erro ou tão somente processo? Uma criança, por exemplo, que está aprendendo a andar, quando ela cai, ela errou, ela pecou ou é um processo? Uma criança que está tentando aprender a ler e gagueja no processo, é processo, não é erro nem pecado. E pai, mãe, avó, tio, que está educando um ser humano, nasce com o manual, vem junto, por onde é que você faz? São processos. E o que acontece quando a gente erra como pai, como mãe, como avó, como tia, como alguém que educa uma alma humana? É culpa? É autocomiseração? É deixar a criança manipular você? É um pouco sobre isso que a gente vai falar, porque sim, existe em tudo na vida, em absolutamente tudo, um profundo caráter pedagógico. Eu sei, você deve estar pensando assim, tem que ser no erro? Bom, você como eu sabe que a gente aprende de várias formas. A gente aprende lendo, a gente aprende ouvindo um conselho, a gente aprende muitas outras formas. Agora, sinceramente, se você for aí retomar sua memória, as lições mais inapagáveis, indeléveis que tem na sua cabeça foi quando você cometeu um erro. Então, o erro é um grande processo de aprendizagem que tem um caráter pedagógico que a gente quer extrair um pouquinho hoje. Eu te convido para a gente começar. Então, vamos lá. Errar é humano. A gente diz isso várias vezes, mas a gente não gosta de errar porque mexe com o ego. No fundo, a gente quer ser perfeito. Não sei se você já foi fazer aula de inglês ou de uma língua com adolescentes. Eu já tive a oportunidade de passar por isso. É humilhante. Você chega lá já com certa idade, você vai pronunciar uma coisa com dificuldade, eles pronunciam perfeitamente e isso mexe com o nosso sentimento de autoestima. Ou então seu filho que usa seu celular ou sua filha melhor que você, dando a sensação de que eles manipulam muito mais o equipamento que você, na verdade, eles são nativos digitais, e aí você se sente menor. No fundo, o erro mostra a nossa humanidade, e quando a gente não tem maturidade emocional, e aqui já vai uma dica sobre isso, a gente reputa erro como incompetência, como algo de alguém que é menor, que é incapaz. E nessa relação com filhos, que ela é naturalmente assimétrica, porque você chegou antes, você tem um monte de experiência, e você precisa então ser aquele ou aquela que tem sempre a resposta certa. Eu quero dizer para você, você não é o oráculo de Delfos, nem é o Google, nem, para falar mais atualmente, o ChatGPT. Você erra, você está aprendendo, você está construindo nessa relação e há uma beleza nisso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida, quando a gente erra, é se perdoar. Sabe, o perdão que a gente se dá, ele é essencial para que a gente possa construir qualquer outra potência. Quando a gente está construindo as habilidades humanas de ser pai, de ser esposa, de trabalhar numa empresa, a gente está num eterno processo de vir a ser e seria meio que ingenuidade ou ignorância ou arrogância achar que tem alguma área da sua vida que você está pronto. Não tem essa área. Se a gente tivesse pronto, a gente estava pronto para morrer, porque a morte é quando a gente não tem mais nada para fazer, porque o organismo chegou a um limite. E nós estamos num processo contínuo de aprendizagem. Então, a primeira coisa que os pais precisam aprender a fazer quando cometem erros é se perdoar, na condição de alguém que está aprendendo, está construindo esta relação. E esse processo é fundamental porque parte da dor que faz com que muitos pais entrem na culpa é justamente porque não se perdoam, porque não se perdoam, sentem culpa, como sentem culpa, crianças e adolescentes, como qualquer ser humano, é operado por um sistema que Freud identificou como sistema do prazer versus sistema da responsabilidade, da consciência, no sentido de que eu vou sempre fazer aquilo que é melhor para mim. Então, se eu sinto que meu pai e minha mãe estão com culpa, cara, eu vou usar isso como moeda de troca para dizer, ó, você me gritou, então me deixa ir pro shopping, sabe? Você foi dura comigo naquele dia, então me dê o celular. E elas não fazem isso porque são maquiavélicas, porque são perversas, porque são seres humanos. E seres humanos querem tirar vantagem da gente. E como
tudo na vida de filho tem um caráter profundamente pedagógico, você deve aproveitar o erro para ensinar uma coisa incrível: a sua humanidade. Porque a sua humanidade de reconhecer o erro cometido sem se culpar vai explicar, vai deixar claro para sua filha, para o seu filho, que eles também, na humanidade que os caracteriza, vão errar. E quando eles errarem, em vez de se sentirem culpados e acusados, vão se sentir acolhidos, porque você se acolheu quando você errou, porque você não se culpou quando você errou, porque você se perdoou quando você errou. Quando o seu filho errar, ao invés de ele procurar um amiguinho inocente, que não sabe muita coisa, ou seguir algum blogueirinho ou digital influencer qualquer, ou um jogador de futebol, ou qualquer pessoa que o vale, um jogador de jogo de rede social, ou qualquer coisa que tem na internet, que eles seguem, essas pessoas que ficam lá mostrando como é que você segue fase de jogo de videogame, eles vão procurar você, porque sabe que você é capaz de entender que se erra. E vai acontecer uma outra operação muito importante, de profundo caráter pedagógico no erro. Além de perceber que você é capaz de se perdoar quando erra, logo você será capaz de perdoá-los quando eles errarem, isso é muito importante, porque eles não vão se sentir acusados, nem vão se sentir invalidados na própria humanidade deles, vão procurar você e não um estranho para acolher. Vai acontecer um fenômeno fundamental na maturidade emocional dos seres humanos que muita gente adulta não tem. Porque eu costumo dizer que maturidade não é uma coisa que vem com o tempo. Maturidade é uma escolha. Eu conheço pessoas de 60 anos completamente imaturas e conheço pessoas de 20 anos bem maduras. Então é preciso escolher ter maturidade. Agora vamos lá para entender isso melhor. Quando você erra e você não se culpa, você se perdoa, você vai lá, reconhece, procura reparar, tentar entender que emoção estava por trás quando eu gritei com meu filho. Pode ser que tenha sido um dia em que eu fui gritado lá no trabalho, porque tem meta lá para cumprir. Tem gente lá que está num ambiente às vezes tóxico, mas eu preciso pagar os boletos da casa, eu tenho que ficar, ainda não pude sair. Era um dia mais difícil, já vim tensa do trabalho, cheguei em casa e tal, o moleque e a menina deu um trabalho extra e eu já estava no meu limite. Então, quando você identifica, você está fazendo uma autorregulação emocional. Pô, estou percebendo que quando eu gritei, tem um porquê. Eu posso chegar para o meu filho, para minha filha, ó, papai hoje, mamãe estava num dia difícil, então não devia ter te gritado. Isso não quer dizer que o que você fez foi certo, porque quando eu reconheço que eu errei, eu não estou dizendo que a criança não errou. Eu estou dizendo que a minha reação ao erro dela foi desproporcional. Ter gritado, sabe? Ter dado uma tapinha, qualquer coisa que a gente sente que não tem sentido. Eu digo, ó, o fato de que papai, que mamãe, que vovó, que titia está reconhecendo aqui que eu não deveria ter falado tão alto com você, eu não deveria ter gritado com você na frente da família, não quer dizer que o que você fez foi certo. Então você, ao mesmo tempo em que reconhece que você errou, não deixa de reconhecer o erro que a criança cometeu. Isso vai provocando amadurecimento. Ao fazer isso, a mostrar a sua humanidade, aí volta ao ponto que eu queria falar. Você vai ajudar no amadurecimento da criança para ela passar por um processo essencial no desenvolvimento de um ser humano, que é o que a gente chama em psicologia de desidealização parental. E o que é isso? Todos nós idealizamos os nossos pais. Quando a gente nasce, diferente de todos os outros animais, eles já nascem quase que independentes. Se você já viu um gato, um cachorro, um cavalo recém-nascido, se a mãe, se os adultos daquela espécie responsáveis não estiver perto, eles se viram. Eles já andam, eles já miam, já latem, já conseguem se virar. Bebê não. Bebê é tão dependente que ele não consegue literalmente, fisicamente, nem se virar quando nasce. E isso vai fazendo com que, no momento em que ele tem consciência de que tem seres humanos para além dele, saindo da posição egocêntrica, tem pai, tem mãe, e sem eles ele não teria vida, há um desenvolvimento profundo de afeto e uma idealização. Essas pessoas me deram a vida e mantêm a vida, e elas são idealizadas, e aí são os meus heróis. Quando a gente sustenta essa mítica do herói, é ruim, porque a criança vai achar que a gente nunca vai falhar. E quando a gente falhar, a gente não admitir, vai tornar a relação ruim, vai tornar a relação superficial, falsa, não vai ter intimidade, porque intimidade numa relação, ela só acontece quando você conhece a pessoa nas melhores e piores versões.
Você só casa com a pessoa, pelo menos deveria, quando você conhece todas as virtudes e os defeitos e compra o pacote completo. Na relação familiar também tem que ter essa autenticidade. Então, quando eu olho para o meu pai e para minha mãe, para minha avó, para minha tia, para o irmão mais velho, qualquer pessoa que está ocupando esse espaço de que cuida de mim, e percebo que essa pessoa também falha, isso me dá um sentimento de que isso é humano e de que o amor por essa pessoa, ele não é condicionado à condição dela ser um herói. É simplesmente por ser quem ela é. Meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. E por isso, imperfeita como são, ainda assim se lançaram ao desafio de me educar, de me trazer no mundo, de estar tentando, do jeito que podem, muitas vezes entregando para mim o que nem receberam dos próprios pais, meus avós. Porque muitas vezes você está entregando para o seu filho um aprendizado que você nem teve na sua própria experiência concreta. Então a probabilidade de que você, na tentativa de fazer diferente do seu pai e de sua mãe, você erre, também é grande, mas você está errando com o intuito de melhorar o que você recebeu. Às vezes o erro talvez seja exatamente o contrário, né? A gente fala muito disso nas outras aulas da Escola de Educação Parental que você precisa assistir, porque nós temos já muitas aulas no nosso portal. É que muitas vezes, na tentativa de fazer muito diferente dos nossos pais, talvez porque tenha tido uma infância mais pobre, talvez porque tenha tido uma infância com certas privações materiais, ou porque tenha tido um pai mais distante, mais caladão, ou um pouco agressivo, enfim, você pense, não, quando eu for pai, quando eu for mãe, os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E às vezes se radicaliza tanto no oposto que comete o grande erro de achar que nada do que você recebeu na família foi funcional. Nada. Então eu tenho que fazer tudo o contrário. Então nós saímos de famílias que eram repressivas para famílias permissivas. E esse foi um grande erro. E quando nós pensamos em criar a Escola de Educação Parental, na Educa, entendendo que não adiantava apenas ajudar os alunos a desenvolver competências emocionais, mas também acolher a família, estender as mãos, sem apontar dedos, nem culpar ninguém, era justamente por entender que há uma profunda transformação na construção da ideia de parentalidade que surgiu a partir dos anos 50, 60 e vai, né, ficando mais complexa, ainda mais quando chega o advento das redes sociais e o quanto a sociedade muito mais cedo do que no passado invade a educação dos filhos em casa, que a gente precisa estar aqui junto com vocês para estender a mão, para dizer assim, culpa não vai resolver tua questão. O que vai resolver sua questão é você olhar para esse movimento seu e perceber, será que eu não exagerei no oposto, na tentativa de ser tão diferente dos meus pais, eu não estou cometendo o erro de ser o oposto? E a gente percebe muito isso. Então você olha para um sentimento de equilíbrio, né? Nem o que a gente costuma chamar, nem a família quartel, nem a família hotel. Um lar. Nem um lugar cheio de regras, nem um lugar em que tudo é permitido. Esses dois modelos, eles são problemáticos. O lar é um lugar em que as pessoas têm defeitos, têm virtudes, se encontram, se desencontram, discordam, mas continuam convivendo e vão aprimorando nos processos, não nos erros, processos, gente. Nas tentativas que a gente faz para poder aprimorar a vida e a relação com os filhos. Então você precisa aprender a olhar para tudo isso como um ser humano tentando dar o seu melhor. E quando você sentir que extrapolou, é simples. É só fazer uma coisa simples que às vezes o ego mais uma vez embaça e não deixa a gente fazer. Pede desculpa. Pedir desculpa não tira a tua autoridade. Pedir desculpa não torna você menor. Aliás, pedir desculpa é algo de pessoas que têm grandiosidade de alma. Só pessoas que são pequenas é que não sabem reconhecer a própria humanidade e não conseguem validar o sentimento de que, poxa, eu erro. É normal, eu erro como profissional, eu erro como pai, eu erro como ser humano, eu erro como, sabe, qualquer visão que você tiver, até mesmo de fé, você também comete erro na sua tentativa de construção da sua relação com o transcendente. Então nós somos esse ser humano que está aqui se aprimorando. Nesse processo, ao trazer ou traduzir o seu erro como pedagógico para o filho, para a filha, ao gerar essa desidealização parental, ele vai olhar para a sua humanidade e vai se permitir também ser humano. Sabe uma coisa incrível que a pessoa que se perdoa faz quando ela comete erro? Ela desidealiza as relações externas. Então, por exemplo, quando você começa a se perdoar,
você tem que chegar à conclusão óbvia. Cara, eu não sou perfeito, não sou perfeita, e para poder o meu amor próprio acontecer, eu vou ter que aceitar essa condição. Vou ter que perdoar as minhas idas e vindas na busca de um aprimoramento emocional, e isso vai te dar uma expertise, um know-how incrível para as relações emocionais com os outros. Eu vou perdoar as pessoas. Eu não vou me magoar por qualquer coisa. Eu não vou ser uma pessoa melindrosa, que tudo é para mim, foi contra mim, essa piada riram de mim, sabe? E você vai se tornar uma pessoa mais leve. Uma das coisas que a gente descobre muito ao desenvolver as competências emocionais de alunos, enfim, nas escolas, é que quando uma única pessoa da família se transforma, ela transforma o entorno. Quando uma pessoa ganha consciência, sabe, ela começa a provocar e provar para os demais, é possível ter uma forma mais inteligente de viver a vida, é possível viver a experiência com mais leveza, é possível rir de si. Eu faço palestras e eu estava vindo no voo para gravar essa aula e encontrei com uma pessoa que me viu no começo da minha vida, há uns 25 anos atrás. E ela contando algumas coisas que eu dizia, umas bobagens, e eu falei para ela assim, olha, sabe uma das coisas que eu mais agradeço quando eu comecei a fazer palestra? Ela, o que é? É que ninguém colocava no YouTube. Porque eu disse tanta coisa ridícula que se hoje fosse tirado de contexto, seria cancelado no outro dia. E hoje você tem que estar observando tudo que você diz. Mas eu já disse em palestras uma vez, estava fazendo uma palestra para mais de 3.000 pessoas em Curitiba, e fui dar um exemplo sobre uma experiência feita no um submarino nuclear nas fossas abissais do Oceano Pacífico. E ao falar desse exemplo, eu falei das fossas nasais do Oceano Pacífico. E a plateia caiu na risada. E aí, veja só, se eu estou com o ego infantilizado, eu vou ficar irritado. Como assim estão rindo de mim? Eu sou o palestrante. E aí eu parei, fiquei assim em silêncio, olhei para a galera, gente, eu fiquei aqui pensando agora, sabe o quê? Que foi? A quantidade de Sorine para desentupir as fossas nasais do Oceano Pacífico. Eu fiz uma piada em cima de uma piada e aquilo é só isso. E vida que segue, continuei a palestra. Não fiquei com aquela posição, porque eu sou maior do que você, que você não pode ficar quando o filho, quando você erra diante de um filho. Sabe por quê? Porque quando o filho errar, ele vai sentir que não tem uma pessoa humana para escutar. E aí vai acontecer uma coisa que eu vejo em muitas famílias, e é muito triste isso, é quando o seu filho está em dor, ele não procura você. Você já imaginou seu filho com febre e achar que você não vai socorrê-lo, porque você não admite que ele é um organismo que adoece, e aí com febre ele vai pedir socorro na casa do vizinho? Já imaginou seu filho com febre atravessar a rua, pedir socorro na casa de um estranho, porque na casa dele ele não pode ter febre? É a mesma coisa. Então eu não posso errar? Você não pode errar? É claro que sim. Então, perdoar-se, reconhecer, pedir desculpa, corrigir. E às vezes você pode até perguntar, dependendo do nível de mágoa, especialmente na adolescência, numa fase muito vulnerável, de crise normativa, que a gente chama na psicologia, ou seja, uma crise normal de transição de infância para o mundo adulto. Esta época em que você é pequeno demais para muitas coisas e ainda não é grande demais para certas coisas, fica num certo limbo psicológico, você fica muito mais vulnerável. Então, às vezes, o seu grito, que a criança fica chateada, chora, mas depois pula no seu colo, o adolescente bate a porta do quarto e fica se sentindo muito mal, porque se sentiu humilhado, se sentiu exposto, se sentiu exposta. Nesse caso, além de reconhecer, de mostrar a tua humanidade, de pedir desculpa, você deve perguntar também: o que é que papai pode fazer para se sentir melhor? Como é que eu reparo isso? Porque às vezes a gente tem que dizer para o outro assim: o que você acha que eu poderia fazer? Ele pode dizer: prometa que nunca mais você vai fazer isso. E aí você tem que ser honesto. Se eu prometesse isso, meu filho estaria mentindo. Porque eu não fiz isso porque eu sou ruim, porque eu sou perverso, porque eu quis te humilhar. Não. Eu estou num dia ruim, eu também tenho meus problemas, e hoje pegou você e eu na veia ruim, e aí eu te gritei. Eu vou fazer um esforço enorme para isso não acontecer mais, mas dizer para você que isso nunca mais vai acontecer é mentira. Seria como você me prometer que nunca mais vai tirar nota baixa. É possível? Não, você não tem como garantir isso. Mas que você vai fazer um esforço para tirar notas melhores. Sabe, a gente está ali negociando, percebendo, vivendo essa experiência. E embora você saiba que tudo na vida da educação de um filho tem um profundo caráter pedagógico, eu sinto que muitas vezes a gente esquece que também é só um filho, só uma filha, e que como tal, a gente tem que se divertir.
A gente tem que brincar. Eu sei que muitas vezes você quer que ele tenha um pós-doc em Harvard com 10 anos. Eu percebo que tem pai que quer que com 10 anos a criança fale 6 idiomas, esteja em Harvard, ele tem ainda a vida inteira pela frente. Sabe o que ele vai lembrar de você? Porque chega um dia que a gente não vai estar mais aqui, né? E veja, essa desidealização parental é importante, fundamental, porque nesse movimento de um dia eu não vou estar aqui, eu vou entrar naquilo que Winnicott chamava e dizia. Winnicott era um grande pediatra e psicanalista inglês que dizia assim: uma mãe suficientemente boa, e eu posso migrar esse conceito para um pai, para uma avó, para uma tia, mas uma mãe suficientemente boa é aquela que um dia se torna desnecessária. Não porque deixou de ser amada, não porque deixou de ser importante, mas porque ela me deu todas as competências a ponto de que agora eu consigo seguir sem ela. É como aquele pai, aquela mãe que vai te ensinar a andar de bicicleta, que coloca aquelas rodinhas, que segura atrás e que depois em algum momento solta. E quando você olha, crente de que ele está ali atrás segurando a bicicleta, você já está seguindo só. Você aprendeu a dirigir sua própria vida. Esse é o objetivo da educação. Então, como eu tenho que empoderar a criança, dar a ela essa força, reconhecendo meus erros, eu vou conseguir chegar nesse momento em que a criança olhe para mim, claro, mais adulta, mais adolescente já, e perceba: tudo me foi dado aqui, agora eu consigo seguir só, eu consigo construir minha própria trajetória. Porque quando um dia você não estiver mais aqui, ele vai lembrar, sabe de quê? Ela vai lembrar, sabe de quê? Vai lembrar de dias comuns. Vai lembrar daquele dia que você pulou no sofá para fazer cosca na barriga. Vai lembrar de um dia em que com febre você ficou a noite inteira até ele ou ela dormir. Vai lembrar de um dia de férias. De um dia que você saiu do trabalho mais cedo, pegou a criança e foi tomar um sorvete do nada, sem planejamento. Não a sexta-feira de sair para comer uma comida japonesa. Não, de repente, são esses pequenos sinais, são essas pequenas demonstrações de afeto que a gente vai construindo na coxa de retalhos da família, que vão criando as memórias afetivas, que vão sendo lembradas no dia em que a gente se despede de quem a gente ama. Naquele dia, eu já passei por isso com meu pai e com minha mãe, ninguém lembra, sabe, de uma viagem para Disney, um tênis de marca, o último smartphone do momento. Não. A gente lembra de café da manhã cedo. Sabe quando a gente acorda que a gente é criança? Eu até hoje gosto de cheiro de café. Eu nem tomo mais café, porque me dá uma gastrite danada, mas eu gosto de sentir o cheiro do café. Às vezes eu abro só para sentir o cheiro do pó. E uma vez eu estava pensando, por que eu gosto tanto? Porque é uma memória afetiva. A gente acorda quando criança e tem cheiro de café na casa que diz o seguinte: tem alguém já preparando o dia para você. Tem alguém cuidando de você. Tem alguém preparando tua comida, colocando tua roupa. E isso dá uma sensação de que tem amor ali, porque amor não é só dizer eu te amo, é um conjunto de gestos de pessoas imperfeitas, que erram, que convivem, que estão juntas nesse desafio incrível chamado família. Família é esse desafio incrível da gente estar ali vivendo essa experiência o tempo inteiro. Então, brinque com seu filho, brinque com a sua filha, sabe? Coloca aquele dia de todo mundo dormir junto, coloca o colchão na sala, monta uma cabana, conta uma história, apaga a luz, pega um violão. Eu lembro que quando era criança e quando a luz apagava, a gente lamentava porque a televisão apagava, mas depois a gente ficava todo mundo junto, alguém pegava um violão, a mãe contava uma história, o pai outra, às vezes de terror, os pais tinham mania de contar uma história de assustar a gente. Mas quando a luz acendia, a gente fazia, é como se a gente lamentasse, porque a luz física da casa apagou e a chama da família acendeu. A luz física da casa acendeu e a chama da família apagou. Na minha infância, em que nós íamos para a mesma sala ver a mesma TV. E hoje, que cada um vai para o seu Black Mirror, para o seu quadrado, para o seu smartphone, nos seus cômodos das indiferenças. Mais importante ainda é nos unirmos. Porque uma das coisas que a gente que faz Educa acha que é muito importante é que nós não podemos deixar de lembrar que estamos num período de altíssima vulnerabilidade da sociedade humana. Nós temos hoje algo que não estava no radar 20 anos atrás. Um índice de suicídio infanto-juvenil.
Nós temos crianças que se cortam, adolescentes que também fazem isso. Nós temos violência escolar, bullying, cyberbullying. Nós temos tantas coisas e que elas não acontecem do dia para a noite. Crianças, elas não nascem com transtornos emocionais. Elas se tornam transtornadas, a não ser que seja algo congênito, genético. Ninguém se torna incapaz de viver a vida do dia para a noite. Isso acontece quando erros não são admitidos, quando diálogos não são estabelecidos, quando o amor não é testemunhado em gestos, quando a sensação de que eu estou só no mundo vai fazendo com que eu vá tentando construir porque não tem adulto na sala. Eu estou só no mundo. Meu pai e minha mãe, eles não erram, eles não reconhecem, ou como a gente escuta tanto nas escolas, meus pais não me escutam. Intimidade se dá na escuta, nessa troca e na convivência com esses erros. Então, se perdoe quando você errar, reconheça quando você errar, tente corrigir quando você errar, aceite sua humanidade para que a humanidade do seu filho, da sua filha, possa ser construída e que essa família não seja candidata à perfeição, aquela família de propaganda de margarina que todo mundo amanhece sorrindo. Não, a família comum que tem dias difíceis e que também tem dias felizes. É nesse processo, nessa construção, que a gente vai olhando que erros nos trazem aprendizados, que tudo na vida tem caráter pedagógico e que a memória vai sendo construída nessa coxa de retalhos em que a gente não está lá se julgando, se impondo, fazendo padrões, mas simplesmente a gente vai seguindo essa trajetória. E aí chega um momento que chega na escola, que é essa segunda casa, que para ser essa segunda casa, a família tem que ser o primeiro lar, cumprindo o seu papel. A Educa chega na escola para contribuir, junto com a escola, para um trabalho que tem que começar em casa. Não é a escola que vai assumir sozinha esse papel. Porque nós estamos aqui não para apontar dedos, mas para compartilhar soluções. A escola também erra, e quando ela errar, busca informações, chega junto. Um dia o filho vai cometer erro, e aí ele aprendeu que você vai chegar junto, vai perguntar, você vai interagir, você não vai julgar. E essa construção da humanidade, mais do que nunca, é essencial. No mundo em que estamos numa virada histórica como nunca, em que tecnologias vão ganhar uma velocidade imensa de desenvolvimento, que torna imprevisível o cenário do planeta nos próximos 5 anos, dado o avanço das inteligências artificiais, nunca foi tão essencial o ser humano. Nunca foi tão essencial nos permitir a nossa humanidade, reconhecer que nós temos limitações e que isso que nos torna mais humanos. Nós não nascemos prontos, nós não somos prontos, nós estamos num eterno processo de vir a ser. E faz parte nisso que a gente nem sempre acerte. Fica aí porque a gente tem muito mais coisa para dizer para você em todas as nossas aulas e, se puder, assista às outras. Porque nós estamos aqui criando o que tem de melhor para chegar ao seu coração, nutrindo da família, das habilidades da parentalidade. Porque já que ninguém nasce com manual, a gente está aqui tentando ajudar na construção dessas potências na sua alma.